Me mandaram perguntas, mas não tem nada de fisioterapia. Então, não, tudo bem. Já está carregando, só um momentinho. Já estamos ao vivo. Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 6 de julho de 2023, mais uma pílula do GAPS, pílula de conhecimento, não é pílula de medicamento, tá? Para tratar zumbido, é conhecimento sobre o zumbido. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a doutora Rosana Seixas, ela é fisioterapeuta, osteopata, já viajou o mundo tratando os melhores, teve uma experiência aí, foi Madrid ou Barcelona? Real Madrid. Real Madrid, ela tratava os jogadores, olha só que maravilha. Eu queria agradecer a presença dela e hoje a gente vai responder as perguntas que foram enviadas aí ao longo dos dias, sobre o zumbido. Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho dela. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, conversando hoje, e para os pacientes ou pessoal da saúde que for assistir essa live depois. É um prazer poder falar com vocês e a honra é minha de trabalhar ao seu lado. Ai, que bonitinha. Eu sou a doutora Jeane, chefe do grupo de pesquisa em zumbido. Então, vamos lá. A Rosana trouxe algumas perguntas dos pacientes dela que tem zumbido, mas antes dela fazer as perguntas e começar a responder, eu queria que ela falasse um pouquinho o que é osteopatia, porque às vezes o paciente ouve osteopatia, osso, tal, e não sabe muito bem o que é. O que é osteopatia? Fala um pouquinho para a gente. É legal essa pergunta, porque muitos pacientes, de fato, mandam mensagem para perguntar sobre osteopatia, se osteopatia é aquele tratamento que vai instalar e o pessoal tem medo, né? Então, o que é a osteopatia? A gente vai avaliar o seu corpo como um todo, tentar entender as funções e ver se está tendo algum comprometimento nessa função por alguma restrição de mobilidade, seja uma questão articular, seja muscular, tendínea, então a gente visceral, craniana, então a gente tenta buscar no corpo do paciente, junto com uma história clínica, o que pode estar gerando alguma disfunção, algum sintoma, né? E a avaliação, tanto quanto o tratamento, ele é feito normalmente com técnicas manuais, né? São vários, a gente aborda de diferentes formas, né? Muitas pessoas, como eu falei, elas têm medo dessa questão do instalar. A gente pode tratar o paciente o tempo inteiro sem nenhuma manipulação, sem esse thrust, né? Que o paciente escuta, esse estalo que ocorre. Então, assim, é um tratamento que a gente visa manter ou melhorar a homeostase, né? Fazer com que o corpo encontre os caminhos, tanto na parte vascular quanto na informação neural, os caminhos para melhorar, né? Para uma reabilitação, para melhora da função. Muito bem. E me conta, foi claro, né? Na verdade, assim, essa região, que é uma região do crânio, do pescoço, e que é uma região que é muito gatilho para o zumbido, em especial o zumbido somatosensorial, que a gente chama, os ossos deles estão ligados muitas vezes por articulações, né, na coluna vertebral, mas também por sutura, que são fendas, né? E por essas fendas passam nervos, você tem ligamentos, passam vasos, é por isso que ela está falando, na hora que ela trata, que ela realinha, que ela corrige bloqueios e distúrbios de mobilidade entre esses ossos, ela está melhorando também em função de vasos e de nervos, e com isso, indiretamente, chegando no nosso ponto, na próxima pergunta que eu queria fazer para ela, como a osteopatia pode ajudar o paciente com zumbido? Pode mesmo? Me conta. Então, a gente está fazendo aqui um tratamento no HC, né? A gente já tratou vários pacientes, estamos coletando os dados e a gente percebe que a osteopatia tem ajudado os pacientes com zumbido, né? Como você explicou perfeitamente, doutor, o que a gente busca? A gente busca os locais, especialmente na região de cervical alta e de crânio, aqui na região do temporal e da ATM, né? Dessa articulação temporomandibular. Qual região que pode estar mandando uma informação equivocada para a via auditiva?
porque tem lugares no tronco cerebral, enfim, na nossa cabeça, que são muito próximas, tanto da via auditiva quanto da via somatosensorial. E pode acontecer aí da via somatosensorial, que essa via de dor, tato, propriocepção, ela pode influenciar na via auditiva. Então, o que a gente faz? A gente busca o local onde tem uma disfunção, uma restrição de mobilidade, que possa estar interferindo na via auditiva de forma equivocada. Perfeito, muito bem. Então, vamos começar com as perguntas? Você me passa? Então, um dos pacientes da doutora Rosana perguntou o seguinte: doutora, é possível perceber que o zumbido piora quando eu jogo tênis? Será que é impressão minha? Por que isso acontece? Tá. Esse paciente chegou para mim com esse questionamento, né? E ele era um paciente que, ao fazer os testes, porque é muito importante saber que essas lives que a gente faz, né, doutora, são importantes para dar uma ideia, né, tanto de tratamento quanto por que existe o tratamento para o zumbido, né? Eu ouço muito as pessoas chegarem no consultório com essa dúvida: tem tratamento ou não tem? O zumbido tem tratamento, é algo que é importante ser dito, mas é importante saber que aqui são as dicas, mas a avaliação do paciente, né, doutora, é fundamental para saber aonde e como a gente vai atuar. E uma equipe interdisciplinar é fundamental, né? A doutora Jeane Otorrino, eu sempre troco ideias com ela para saber como eu posso ajudar os meus pacientes da melhor maneira possível, tá? Então, esse paciente, quando chegou, eu fiz os testes, e um dos testes que a gente busca num paciente com zumbido é a modulação. Você percebe que muda o zumbido quando você faz um movimento assim, por exemplo, com o ombro ou com o pescoço? Nenhum teste desse paciente dava positivo, nenhum, né? E os estudos mais atuais comprovam que a modulação é um dado importante, quer dizer, se o zumbido aumenta ou diminui, mas ele não é fundamental para se dar um diagnóstico de zumbido somatosensorial. E a gente foi fazendo a avaliação e, de fato, na hora da palpação, eu percebi que modulava, né, nessa região de trapézio e cervical, e também esse paciente que veio com essa pergunta, ele também tinha uma questão de uma hipertonia na musculatura suboccipital, né? Então, a gente começou o tratamento e ele, de fato, melhorou bastante. Ele tinha um zumbido que era catastrófico, né? Um nível que incomodava demais, porque ele percebia esse zumbido depois do tênis e depois isso acabou se mantendo e existiu uma piora, né, ao jogar tênis. Então, sim, pode ter. Eu contei essa história só para dar uma elucidada, contar uma história que acontece no consultório, porque a musculatura, quando ela tem pontos, gatilhos, pontos de sobrecarga, ela também, tanto na região cervical quanto da região da musculatura mastigatória, pode interferir na via auditiva, aumentando ou diminuindo o zumbido, ou simplesmente mudando o tom do que o paciente ouve esse zumbido. Nesse caso específico, parece muito que esse paciente, por conta do jogo, ele fazia um esforço e uma tensão maior em determinadas áreas, né? No caso, ela falou occipital é essa região aqui da nuca, tá? E quando ela fala cervical é essa coluna do nosso pescoço, para quem não entende os termos que a gente está usando, né? Então, assim, provavelmente ela fazia muito esforço, ou ele fazia muito esforço no jogo, né? E isso acabava gerando uma contratura muscular compensatória com esses pontos gatilhos que nada mais são do que nódulos, né? Áreas de contração máxima do músculo dentro do músculo, né? Então, ela trabalhou nesse sentido. Mas, de um modo geral, o exercício físico tanto pode melhorar como piorar o zumbido, né?
Para os pacientes em que há uma piora, o que a gente explica é o seguinte: o músculo, na hora que você sobrecarrega, na hora que você faz uma musculação, na hora que você faz um exercício físico, ele sofre ali um estresse, né? Ele sofre ali uma inflamação, e ele leva um tempo para se recuperar, né? Então, essa inflamação e esse estresse, essa ruptura de fibra muscular, por exemplo, durante um exercício físico na academia ou musculação, pode sim, transitoriamente, piorar o zumbido, né? No caso da paciente dela, a piora era sustentada justamente porque existia aí, além da lesão aguda, existia já uma lesão crônica, vamos dizer assim, que são esses pontos gatilhos, que são esses nódulos, né? Essas áreas de encurtamento máximo, né? Então, o tratamento é diferente. Vamos ver outra pergunta aqui De paciente. De paciente. Normalmente eu acordo com um zumbido bem baixo e percebo que ele piora muito quando fico horas no computador trabalhando. Existe alguma relação, doutora Rosana? Bom, eu acho que podem ter várias relações, né? Nesse caso, como ele percebe que o zumbido piora após o trabalho, e aí eu questionei esse paciente, era um paciente que passava horas no computador, horas e horas no computador, sem fazer pausa, com uma posição de anterioridade cervical, né? Essa anterioridade, perdão, da cabeça, uma hiperextensão cervical, né? Esse paciente também, ao realizar os testes, a gente percebeu que além dessa questão, dessas horas todas numa mesma posição, e do estresse do trabalho, que também pode, né, gerar uma piora ou um aumento do zumbido, ele tinha uma questão ocular, né? Ele ficava muitas horas de frente para o computador, sempre com uma convergência, o tempo inteiro olhando para o computador, e ele percebia que ao chegar em casa, relaxar, fechar os olhos, ele sentia uma melhora. Nesse paciente, o interessante foi que o teste de modulação, o teste que a gente percebeu que ele tinha uma maior influência, era dessa musculatura ocular mesmo. Então, o que a gente fez? A gente focou bastante no tratamento, liberando essa região ocular para liberar a função da mobilidade dos olhos, e ele sentiu uma melhora. Esse foi um paciente que sentiu uma melhora, doutora, assim, na própria consulta. Ele dormiu na consulta, enquanto a gente liberava essas estruturas. Então, não só a questão, né, da postura sustentada durante todo o dia, uma hipertensão occipital, o estresse também pode gerar uma piora do zumbido, e também essa relação ocular é algo que a gente vem trabalhando bastante, percebendo bastante na nossa prática clínica hoje em dia. Então, os pacientes que me leva a crer ou investigar mais essa parte ocular é quando o paciente diz: se eu leio muito, eu sinto que o zumbido aumenta; se eu trabalho demais de frente para o computador, eu sinto que o zumbido aumenta. Então, o que eu costumo dizer, eu sei que eu estou dando várias respostas numa mesma pergunta, mas é que o paciente, ele te fala, ele te conta o que ele tem, né? Então, a gente precisa estar com uma escutativa, perceber o que ele está trazendo, para tentar entender a melhor forma que a gente pode tratar os nossos pacientes. Perfeito, muito bem. Aí eu queria puxar esse gancho, já que a gente falou de computador, para você falar um pouquinho de hábitos parafuncionais, né? Nos pacientes que se atende com zumbido, você vê muito paciente com hábitos parafuncionais? O que são hábitos parafuncionais? E, por exemplo, nesse caso do computador, como é que você orienta o paciente para corrigir? Porque ele precisa tomar algumas, ele não vai deixar de trabalhar no computador, né? Ele precisa ganhar o dinheiro dele. Então, quais são as dicas, né, no computador, na mesa de trabalho, o que precisa ser feito para que ele não adote uma postura de sobrecarga, né, da coluna cervical ou de anteriorização da cabeça,
né? Ele não desloca esse peso muito para frente, esse eixo. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho disso, começar com os hábitos parafuncionais e depois você falar da postura. Legal. A gente percebe que uma coisa que influencia demais, como eu falei anteriormente, no zumbido, é a musculatura da região mastigatória, tá? E, infelizmente, muitas pessoas têm hábitos parafuncionais, quer dizer, que não tem função alguma, como, por exemplo, roer unha, mascar chiclete, morder a caneta, chupar dedo, né? Então, são hábitos sem uma função que as pessoas, infelizmente, acabam tendo no dia a dia. Tem paciente, atualmente, que eu estou atendendo, que ele tem uma questão de disfunção temporomandibular e um hábito parafuncional que piora o quadro dele, porque ele fica mastigando e jogando a mandíbula para um mesmo lado o dia inteiro. Então, disfunção temporomandibular que ela está falando é um problema nessa articulação aqui que a gente usa para mastigar, tá? Chama ATM, que é a articulação temporomandibular, da têmpora com a mandíbula. E a disfunção dela chama DTM, que é a disfunção temporomandibular. É disso que ela está falando aí, quando ela fala de hábitos parafuncionais. Então, e aí, eu venho conversando com ele, acho que a gente já está na 5ª sessão, e ele melhorou bastante, na verdade. Nas 2 primeiras sessões, quando ele veio, ele conversava comigo e ficava fazendo esse movimento, e depois eu notei uma melhora, até falei para ele, olha, eu estou percebendo, ele falou assim, olha, doutora, eu faço isso desde criança, me zoavam na escola quando eu era criança, por esse meu jeito, mas eu quero me ajudar e eu estou fazendo o máximo para parar com esse hábito. Então, assim, a nossa musculatura mastigatória, ela já trabalha demais o dia inteiro, né? A gente fala, a gente mastiga comida, a gente deglute, né? Então, toda vez que você vai engolir a saliva, e a gente faz isso o dia inteiro, essa musculatura está trabalhando. Então, imagina você se essa musculatura que já trabalha demais ficar trabalhando sem parar, né? Então, hábitos parafuncionais não têm função e não são benéficos. A gente precisa parar com esses hábitos, de fato. Existem algumas coisas que eu indico para o paciente, por exemplo, se você tem o hábito de ficar mordendo, né? Por exemplo, se você tem bruxismo, aperta os dentes, coloca a língua no céu da boca, separa o dente de cima do dente de baixo, para relaxar essa musculatura. Isso é super importante, né? Toda vez que você se pegar fazendo isso aqui, eu falo para o meu paciente, coloca a língua no céu da boca, lembra de fazer o movimento contrário, o de relaxar, né? Esses são os hábitos parafuncionais que a doutora perguntou. É importante a gente sempre evitá-los, ok? Os pacientes com zumbido têm muito? Muito. Muito. Eu acho que os pacientes com zumbido, a grande parte dos pacientes que têm essa disfunção temporomandibular apresentam zumbido, e muita gente que tem zumbido apresenta disfunção temporomandibular, né? Uma das causas, uma das coisas que podem piorar ou até causar uma disfunção é um hábito parafuncional. Então, é muito importante que as pessoas diminuam esses hábitos. Então, se você rói unha, mastiga caneta, masca chiclete, fica de olho, de repente basta zerar esses hábitos e aí, de repente, o zumbido já melhora. Exatamente, tá? Isso é muito legal. Com relação à postura, né? Hoje em dia a gente sabe que não existe uma postura correta. A gente não fala mais a postura correta. Não tem postura correta. Existe uma postura funcional, existe uma postura que não vai te fazer tão mal, né? E uma coisa importante é a gente se manter sempre em movimento, né? Então, parar um pouco o trabalho todos os dias, relaxar, até mesmo no trabalho, eu vou fazer uma pausa, vou tomar tem gente que toma café, tem gente que toma água, vou lá fora,
Para essas pessoas que percebem que a parte dos olhos está influenciando, né? Quando eu leio demais, eu sinto, né? A minha cabeça pesa. Se você percebe isso, se você é uma dessas pessoas que percebe isso, põe as duas mãos assim, ó, nos olhos, fecha bem, mas mantenha os olhos abertos, tá? Isso é uma forma de relaxar a musculatura ocular, essa musculatura extrínseca, né, que movimenta os olhos, tá? Outra coisa legal para fazer também, como a gente está sempre olhando para o computador, o olho fixo, é quando você se afasta do computador, se olhar para um lugar longe, né? Tenta ver algo que esteja longe de você, né? Fazer com que seu músculo trabalhe naturalmente, né? Que ele tenha essa função. E se você percebe que você tem essa anterioridade cervical, tem um exercício que eu gosto bastante, que eu passo para os pacientes, mas eu peço para eles fazerem pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, que é elevar a cabeça no sentido do teto para diminuir a tensão nessa musculatura suboccipital, né? Você imagina que tem um fiozinho te puxando para cima e você faz de forma leve e sutil esse movimento. Ele ajuda bastante a tirar as tensões. Mas algo que eu acho importante dizer é, se você sentir dor, incômodo com alguma coisa que a gente está falando aqui, é melhor não fazer, né? Consultar um profissional que possa te ajudar, porque essas são dicas, mas as dicas são boas ser seguidas se ela não te causar nenhum incômodo, né, doutora? Então, é isso aí. Você trabalha no computador, lembrar que a tela tem que ficar na altura da linha dos olhos, não pode ficar mais alta nem mais baixa, tá? Lembrar de apoiar os braços, de ter um bom apoio de braço na cadeira ou na mesa, para os braços não ficarem soltos, porque isso vai acabar sobrecarregando essa musculatura. Lembrar de ficar com a coluna mais reta, lembrar de levantar para descansar 5 minutos de quando em quando, né? Pode fazer esses exercícios que a doutora orientou, né? Ou até mesmo exercício de alongamento para o pescoço, para relaxar essa musculatura, né? Então, assim, tomar esses cuidados justamente para não sobrecarregar o pescoço e não sobrecarregar a cabeça, porque isso e não sobrecarregar os olhos também, né? Isso que ela falou, você fica muito tempo em invergência, que é quando a musculatura contrai para os olhos focarem em alguma coisa próxima, né? E aí você sai e olha ao longe, você vai divergir essa musculatura para focar no que está bem longe. Então, você vai trabalhar, vamos dizer assim, contrabalanceando tudo aquilo que você fez ali naquele foco de 1 hora no computador, 2 horas, 3. Então, são importantes essas dicas. E me conta uma coisa, o que mais que a gente tem de pergunta? Quando percebo que meu dia foi muito estressante, o que você sugere como forma de relaxamento? Posso fazer algo também ao longo do dia? Esse paciente tem zumbido, e o zumbido piora quando o dia é muito estressante, mas aí ele só vai se dar conta ou perceber que aconteceu isso no final, porque é uma coisa que vai não crescendo ao longo do dia. Então, ele está perguntando aqui o que pode ser feito para relaxar e não ter essa piora ao longo do dia relacionada ao estresse. Bom, eu acho que uma dica legal também que a gente dá para os pacientes aqui do ambulatório é fazer exercício respiratório. Eu já tive no consultório até paciente que tinha tontura por não respirar direito. Tá? O paciente me relatou, Rosana, ele é professor de violão, e ele notava sempre que piorava a tontura dele, porque tinha zumbido e tontura, que a tontura dele piorava quando ele estava dando aula. E eu tentei entender melhor. Eu falei assim, olha, eu acho que talvez o que está acontecendo é que você não está respirando enquanto você dá aula. Respira, percebe como está a sua respiração, vê se isso melhora esse seu sintoma. E ele voltou na semana seguinte, nas demais, dizendo que realmente tinha uma relação com a respiração. A nossa vida atual, a gente está esquecendo de respirar, né? E o estresse aumenta
quando a gente tem essa respiração apical, essa respiração que está aqui em cima, a gente não consegue distribuir o oxigênio da forma adequada no nosso corpo. Então, assim, uma dica que eu acho importante e que a gente passa, falando de novo aqui para os nossos pacientes no HC, é utilizar a respiração diafragmática. Toda vez que você sentir que você está estressado ou que o seu dia foi difícil, né? Sabe aquela respira, conta até 10 e respira? É mais ou menos isso, né? Mas não só até 10, é respirar mesmo uns 2 minutos, no mínimo, né? Parar o seu dia, parar de frente para o seu computador ou qualquer lugar e usar a respiração, a musculatura do seu diafragma. Ela foi feita para isso, para respirar, né? Então, na hora que você inspirar, tranquilamente, você enche a barriga de ar e solta o ar naturalmente, sem forçar a musculatura cervical, que também, com a musculatura do pescoço, também pode interferir no seu zumbido, né? Então, para um pouquinho, respira, né? Conta até 3, conta até 4 para inspirar e até 4 para expirar de forma tranquila, no mínimo 3 vezes ao dia. Se precisar, faz uma pausa no seu dia de trabalho e faz essa respiração. Você vai perceber que você vai conseguir gerar ainda mais qualidade de trabalho, tá? Outra coisa que eu acho importante, pessoal, exercício. Exercício físico é fundamental. Eu não tenho tempo. Tenho tempo, sim. Meia hora, 2 vezes por semana, meia hora mais no final de semana, né? Um movimento que você vai cuidar de você, né? Longe do celular, longe de problemas, nem que seja uma caminhada, né? Tem estudos que comprovam que as pessoas que fazem exercício físico têm menos zumbido. Então, assim, é importante, né? Se você percebe que o estresse influencia no seu zumbido, é importante você fazer exercício, respirar, acalmar, para deixar com que o seu corpo diminua esse sintoma, né, doutora? É isso aí, acho super importante. Respiração é muito importante para o estresse, tem trabalho mostrando que a respiração profunda muda ao longo de dias, é claro, tamanho da amígdala que fica lá no cérebro, que é a região de luta e fuga. Então, respiração profunda, para mim, é muito importante. Eu vou só monopolizar aqui um pouquinho para responder as perguntas dos pacientes que mandaram para a Fundação Otorrino, tá? A Cláudia perguntou assim: devido a um resfriado e garganta inflamada, tomei antibiótico 5 dias e hoje já faz 1 semana e nada do zumbido curar. Gostaria de saber se é normal. Quando você tem um resfriado, uma garganta inflamada, realmente, tanto a secreção do resfriado pode ir para o ouvido, e isso dá zumbido, tá? Mas é interessante, se não melhorou com o tratamento adequado, tudo melhorou e o zumbido ficou, procurar um médico, fazer exames, ver se esse ouvido secou mesmo, fazer, de repente, uma audiometria, ver se não tem cera no ouvido, etc. Então, é importante verificar. A Nayandra pergunta: peguei pela 3ª vez Covid e esta última fiquei com problema de audição. Não ouço nada e zumbido no ouvido. O que devo fazer? Então, isso pode ser o que a gente chama de síndrome spike, que é a síndrome que acontece pós-Covid, né, por uma reação que a pessoa tem àquela proteína do vírus, que é a proteína spike, né? E geralmente nessa síndrome você tem uma vasculite, que é uma inflamação da parede do endotélio, da parede interna do vaso, e isso pode afetar o ouvido, né? Então é importante ela procurar um otorrino, fazer uma audiometria e tratar o mais rápido possível, tá? A Anne pergunta assim: meu pai tem 60 anos e não escuta o mesmo timbre de zumbido que eu. O zumbido varia de idade para idade? Doutora Rosana sabe responder essa. Como é que é? Olha, o zumbido varia de pessoa para pessoa. Independente da idade que ela tem, né? A pessoa pode ter um zumbido, pode ter vários zumbidos, vários tipos de som. Um zumbido ser mais causado, por exemplo, por uma questão auditiva, perda auditiva, e o outro zumbido ter uma relação somatosensorial. Enfim, o zumbido varia de pessoa para pessoa.
É isso aí. A Luísa pergunta, quero saber se mesmo usando o aparelho, pode ser que o zumbido insuportável diminua. Sim, o aparelho ele pode funcionar em 80% dos pacientes, desde que seja um aparelho adequado, seja um aparelho com ventilação, idealmente um molde aberto, um ajuste adequado para a sua perda, no pitch do seu zumbido, não é qualquer pessoa que sabe fazer um ajuste adequado. Então, assim, se estiver adequado o que você exatamente tem, as chances de melhorar, de aliviar e até de repente, dali a 1 ano, 6 meses, você tirar o aparelho e não ouvir o zumbido, são grandes, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante. A doutora Rosana, ela é muito prática, ela mostrou alguns exercícios que podem ser feitos, então, botar a língua no topo do palato, do céu da boca, alguns exercícios de relaxamento, né? Algumas dicas de hábitos parafuncionais, algumas dicas oculares. Eu acho que essa live assim foi muito prática, porque ela sempre dá dicas de exercício e de coisas que podem ser feitas. Como ela disse, se você fizer e piorar, para, não faz, não insiste, procura o seu otorrinolaringologista, o seu osteopata, o seu fisioterapeuta, tá? A gente só queria passar essa mensagem aqui de que zumbido tem tratamento e, em alguns casos, tem cura sim. Eu queria que a Rosana finalizasse falando, deixando a mensagem dela. Eu acho que você falou tudo, doutora. Isso aí é importante saber que até os profissionais de saúde, até os otorrinos que não são especialistas, que encaminhar o seu paciente, já se você não souber, se não trabalhar com isso, encaminhar o seu paciente para especialistas, né? Porque um paciente que vem com um zumbido severo, ele está com a vida com muitas limitações na vida. E você dizer que não tem tratamento é uma falta de conhecimento, né? O zumbido tem tratamento, as pessoas melhoram, muitas pessoas não sentem a abolição do sintoma, ele pode até permanecer, mas num nível que ela às vezes nem perceba no dia a dia, e isso já é muita coisa. Com certeza. Então é isso, eu acho que procurar especialistas para tratar esse sintoma que é tão complexo. Perfeito, está dado o recado. Obrigada pela presença. Débora, tem alguma pergunta? Temos uma última pergunta da Alice Mico. Ela pergunta se quem participou do projeto para pesquisar o zumbido que foi interrompido na pandemia pode procurar esse tratamento. Ela era do grupo de pesquisa em zumbido, é isso? Isso. Aí ela fala que foi interrompido. Tá. Você tem o contato dela aí? Posso buscar aqui com ela no chat. Busca o contato dela, passa o meu celular para ela. Você tem meu celular? Tenho sim. Passa o meu celular para ela, manda ela me escrever que a gente reconvoca ela, não tem problema. Porque eu poderia pedir para ela vir aqui numa sexta-feira de manhã, mas eu não sei se ela vai conseguir entrar nas catracas. Mas você pode passar meu celular para ela no privado, né? E ela me escreve e a gente reconvoca para retomar. Teve muito paciente mesmo nosso que ficou assustado, não quis voltar, né? Depois, quando a gente voltou, em meados de 2020, e agora as pessoas estão mais confiantes para voltar, então ela pode voltar se for o caso, tá bom? É só me escrever. Combinado, obrigada.